Quero cumprimentar a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu queria trazer uma palavra para a igreja hoje, que se encontra em Colossenses, no capítulo de número 3, do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Uma palavra, irmãos, para que nós venhamos a ficar atentos com as coisas que estão acontecendo. Colossenses 3, 12 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações, sedes agradecidos. A palavra de vós, a palavra de Cristo, habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Quando eu vejo essa mensagem, irmão, isso dessa mensagem, o Senhor já vem nos orientando até o capítulo de número 11. O escritor aos Colossenses, Paulo, quando chega do versículo de número 12, ele começa a passar algumas instruções, algumas informações que nós, os servos do Senhor, devemos ter e guardar nos nossos corações. E ele começa, diz assim: revesti-vos, pois como eleitos de Deus. Quando eu vejo essa palavra, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, eu começo a imaginar. A palavra nos diz revesti-vos, é porque eu já estou vestido. O revestir é buscar mais alguma coisa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha o conselho de Paulo para a igreja de Colossos, para que eles se revestissem, para que eles se preparassem, para que eles estivessem melhor. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos de quê? De entranhas de misericórdia. A palavra misericórdia, irmãos, é uma palavra tremenda, é uma palavra que eu amo a palavra misericórdia, porque é algo que Deus tem do ser humano, Deus tem de nós, Ele tem misericórdia de nós. E eu vejo a palavra misericórdia assim, como quem quer dizer assim: punha-me no teu coração. Misericórdia, irmão, é um sentimento de dor, um sentimento de solidariedade em relação a alguém, dó, compaixão, piedade. Mas o que o escritor aos Colossenses nos diz? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ou seja, quando nós estamos vestidos e vem o inverno, nós precisamos de uma outra vestimenta.
Então ele está nos dizendo que a nossa segurança da salvação é revestir. Então nós temos que nos revestir de quê? De entranhas de misericórdia, ou seja, ter o próximo no meu coração. Aquele que tem um sentimento de dor, um sentimento que a luta está muito grande, eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ser solidário com ele. Eu tenho que ter compaixão, piedade. Isso, irmãos, vai nos levar ao céu. Quando eu aceitei Jesus na minha vida, o dia que eu entendi o plano de Jesus Cristo para cada um daqueles que ele tem chamado, eu comecei a buscar, a entender aquilo que o Senhor quer de nós. E aqui Paulo nos dá uma lição tremenda, uma lição que, assim, fica gravada na tábua do nosso coração. A gente começa a aprender que para se aproximar de Deus, para chegar mais próximo de Deus, nós temos que ser como Ele. Misericórdia. Por o próximo no nosso coração, estar junto, falar, eu estou contigo, meu servo. Assim Deus fala com a gente. E com o próximo, eu estou contigo, nós estamos juntos. Nós temos que ser solidários. Ainda vai mais, irmãos. Entranhas de benignidade. Eu fui ver o que significa benignidade, o que é ser benigno. É uma pessoa beneficente, é uma pessoa ajudadora, é uma pessoa que vai mais além, é uma pessoa altruísta. Irmãos, benignidade, o que o escritor aos Colossenses nos fala assim, ó, revesti-vos de benignidade. Ser bom, irmãos, é uma característica de Deus. Então, quando nós somos benignos, quando nós somos bons, nós estamos próximos de Deus, nós estamos chegando mais perto de Deus. Da mesma forma que eu ajo com o meu próximo, Deus vai agir comigo. Porque lá na oração ele diz assim: perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como nós temos perdoado os pecados daqueles que se levantam, assim como nós temos perdoado o pecado daqueles que pecam. Nós mesmos, irmão, temos um padrão. Quando nós chegamos diante de Deus e pedimos e clamamos por perdão, eu também tenho dor, porque o padrão é da mesma forma que eu perdoo aquele. E vai mais além, irmãos, revesti-vos de quê? De humildade. O que é ser humilde? Muitas vezes a gente acha que ser humilde é estar rasgado, é ser relapso, é estar puxando um chinelinho. Humildade não quer dizer isso. Sabe que humildade não quer dizer isso, irmão? Sabe o que eu quero dizer? Se tem um casamento para me ir, alguém me convida para um casamento, e se eu não tiver uma roupa adequada para ir, eu vou buscar uma roupa melhor, eu vou tentar comprar uma roupa melhor, eu vou alugar uma roupa melhor para que eu esteja no casamento daquela pessoa que... E quando eu vou para a casa de Deus, irmão, eu acho que eu devo ir de qualquer maneira. Não. Aqui, irmão, nós temos sido convidados pelo Senhor dos Senhores e pelo Rei dos Reis. É Ele que nos convida a estar na presença dEle. É muito melhor, irmãos, do que estar num casamento de um rei terreno. É muito melhor do que ser convidado pelo presidente da República para estar no casamento dele. Eu aqui estou na presença do Rei dos Reis, do dono do céu, da terra e de todo o universo.
Humildade, irmãos, não é isso. Eu, quando vou diante do meu Senhor, eu, quando chego diante do meu Deus, eu tenho que estar melhor. Eu tenho que procurar o melhor. Se amanhã eu vou me reunir com o meu chefe, com o meu patrão, eu procuro ir bem bonito para causar uma impressão para ele. E se eu vou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós temos que ser o melhor, dar o nosso melhor. Humildade, na verdade, irmãos, é saber as nossas limitações. Nós temos que ter conhecimento das nossas limitações. Até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não vou. Isso é humildade. Irmão, você sabe isso? Olha, irmão, sobre isso eu ainda não sei. São as minhas limitações, não adianta eu querer ser mais do que eu sou. Humildade é isso, então revestivos de humildade. Humildade é ser modesto, é viver com simplicidade, sem querer, irmãos, o que é de outrem. Até aqui o Senhor me deu, então eu estou feliz com tudo aquilo que o Senhor me deu. Isto sim é humildade. Mas vai um pouquinho mais além, irmãos. Eu ainda não saí do versículo 12, porque eu achei esse versículo tremendo. Diz assim: revestivos de mansidão. O que é uma pessoa mansa, irmãos? Pessoa mansa, mansidão é ser brando. Mansidão é ser tranquilo, é ser calmo. Não é eu ouvir uma palavra de alguém, irmãos, e já responder com 5 pedras na mão. Ah, porque ninguém vai me pisar. Ah, porque eu não vou deixar ninguém fazer isso ou aquilo comigo. Revestivos de mansidão. Nós temos que ter boa índole. O que é boa índole? O que alguém está pensando de mim? Por exemplo, o que o presbítero Paulo Arante, ele pensa de mim? Eu vou pensar sempre o melhor, irmãos, e nunca o pior. Mas muitas das vezes, irmão, a gente chega na igreja, uma pessoa, só porque falou um pouquinho mais baixo no ouvido da outra, você já está pensando que está falando de você. Nós não podemos pensar o mal do nosso próximo. Nós temos que ter boa índole. Eu falaria mal dele se eu pudesse? Não. Então ele não vai falar mal de mim. Agora, quando a gente acha que as pessoas estão se levantando contra a gente, quando a gente acha que as pessoas estão falando mal da gente, é porque a nossa índole precisa ser melhorada. Mansidão, irmãos, é isso. Isso é mansidão. Vamos mais, irmãos. Revestivos de longanimidade. O que é longanimidade, pastor? Eu vou lhe explicar agora o que é longanimidade. A gente costuma falar que Deus é um Deus longânimo. O que é longânimo? Ele não se irrita facilmente. Ele não perde a paciência facilmente. Ele tem esperança de que cada dia nós venhamos a ser melhores. Por isso ele não destrói a gente. Por isso ele não manda fogo do céu para destruir as pessoas. Nós vamos ver que lá em Sodoma e Gomorra, eles chegaram a um momento, irmãos, chegaram a um momento em que não tinha mais jeito. O que eu vejo em Sodoma e Gomorra? As pessoas falam assim, mas o mundo hoje está igual Sodoma e Gomorra. Eu vou falar para vocês, quanto ao pecado, o mundo realmente está igual Sodoma e Gomorra. Mas quanto à justiça, eu creio que o mundo hoje está melhor do que Sodoma e Gomorra, porque Deus não condenou Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Muitas das vezes a gente acha que Deus condenou Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Não, não foi por causa do pecado. Deus condenou Sodoma e Gomorra porque na cidade não tinha justo. E esse justo sou eu e é você.
O mundo de então não está sendo condenado ou ainda não foi destruído por causa da sua e da minha justiça, por causa da justiça dos santos. E a palavra nos diz assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos dizendo para Deus assim, Senhor, no mundo ainda existem pessoas justas. No mundo ainda existem pessoas benignas, pessoas boas, Senhor. Eu sei que o número dos pecadores está muito maior do que isso. Mas lá em Sodoma, Senhor, tu falaste que se tivesse 10 justos, tu não destruía a cidade. Então eu começo a pensar bem, não foi só por causa do pecado, foi porque não havia justo naquela cidade. Se tivesse 5 justos, Senhor, tu não destruiria a cidade. Mas nem 5 justos tinha. Mas nós sabemos que no mundo de então, existem algumas pessoas justas, os teus servos estão aqui. Os teus santos, os teus amados, os teus eleitos estão buscando a tua vontade. É isso que Paulo está querendo dizer para a gente. Está chegando a hora de Jesus voltar. Aí sim, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja sair dessa terra, aí não haverá mais justo. Mas enquanto igreja, nós temos que buscar ser justo, nós temos que buscar ser santo, nós temos que buscar ser diferente. Eu não posso pensar como a pessoa que estão no mundo. Eu não posso pensar como aquelas pessoas que não têm a Jesus Cristo. Eu tenho que pensar como santo e eleito de Deus, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. Eu não perdoo. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Mas, irmão, a minha vida sempre eu fui machucado por todo mundo, por todo mundo. Tu pode ter sido machucado por todo mundo, mas eu tenho aqui uma notícia para te dizer. Tu foi machucado pelo mundo inteiro, mas tu foi recebido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existe melhor coisa do que isso. Ele perdoou todos os meus pecados. Nós fomos recebidos por Ele, que o mundo todo se levante contra nós e Jesus continue nos amando, já é o bastante. Suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, olha o que eu acabei de falar, de Cristo, nós ainda pecadores, morreu por mim. E a Bíblia está dizendo assim, ó, perdoando-nos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como, olha a comparação que Paulo fala, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, isso é uma palavra tremenda. Tu foi perdoado por Cristo? Cristo realmente te perdoou? Então, água de... Então não tenha ódio de ninguém. A comparação é, a tábua é, assim como, olha a comparação, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Foi perdoado por Cristo? Tu tens sido amado por Cristo? Então, faça o mesmo. Perdoe aquele que se levanta contra ti. Ame aquele que te odeia. Foi assim que Jesus nos ensinou. E além disso, o irmão diz assim, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor.
E sobre tudo isso, nós ainda temos que nos revestir de amor. Tu tens sido amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Simplesmente amo. Mas eu não consigo, meu irmão, eu já tentei amar. Você sabe o que é isso? Uma pessoa se levantar contra ti, sempre. Revesti-vos de Espírito. Ele te levará a amar, porque ele sabe que é amor. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o que o nosso irmão Paulo fala. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ame o seu próximo, ame o seu parente, ame o seu irmão, ame a sua esposa, ame o seu marido, simplesmente ame, porque isto é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. O que nós temos visto hoje no mundo, irmão, para terminar, é falta de fé, é falta de paz, é depressão. Nós temos visto pessoas se matando, pessoas se suicidando assim à torta e à direita. Mas sabe por que isso acontece, irmão? Porque ele não conseguiu alcançar a paz de Deus. Nós estamos na igreja, nós nos dizemos servo de Jesus Cristo, e a Bíblia nos diz: e a paz de Deus domine em vossos corações. Tem paz no seu coração, meu irmão? Ou não tem? Se tiver paz, continue tendo paz. Mas se tu não tiver, sabe o que a Bíblia está falando? Busque essas coisas, revista-vos desta coisa, revista-vos do amor, porque ela é o vínculo da perfeição. Quando tu chega nesse patamar, a paz do Senhor vem sobre ti. A gente temos o costume de passar uns pelos outros e falar a paz do Senhor. Mas muitas das vezes as pessoas passam pela outra e dá a paz do Senhor. Mas será que ele tem paz? O servo de Deus, irmão, ele não só dá a paz do Senhor, como ele tem a paz do Senhor. Busque essas coisas. Essa palavra eu estou falando, irmãos, não é para exortar ninguém, eu não sou exortador. Essa palavra eu estou falando, irmãos, que é para que nós venhamos a aprender a ser melhor diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós termos confiança na nossa salvação. Ter paz é saber que ele falou: não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é ter paz. Ter paz é não temer o que vem amanhã. Ter paz é não ser ansioso nem ter ansiedade. Ter paz é confiar a nossa vida em Jesus Cristo. E desta forma, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora, irmãos. Deus, Pai eterno, santo e poderoso. Eu aqui falei da tua palavra, Senhor, não para exortar ninguém. Eu não sou exortador, mas eu gosto de ensinar. Quando algo, meu Pai, pula a minha vista, esse algo é que Deus quer também que eu venha falar com os servos dele. Senhor, que essa palavra venha achar guarida no coração de todos aqueles que ouvirem essa palavra. Que nós venhamos a melhorar cada dia mais de ti.
Apesar de haver um versículo na Bíblia que diz assim: quando o Senhor voltar, ele achará fé na terra. Ele pode não achar fé na terra, mas na tua igreja, Senhor, nós temos que viver fé, nós temos que caminhar por fé, nós temos que ter fé que o Senhor está conosco e Ele é a nossa paz. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, abençoa-nos a cada um de nós, Senhor, e sejas conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em um nome santo, eterno e poderoso de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém.